Vocês concordam que o fundo imobiliário é só para quem já tem muito dinheiro ou não? É exatamente o oposto, né? Essa é a minha ideia, é o oposto. Mas eu queria ver vocês falarem sobre isso um pouquinho. É o ativo mais democrático da indústria de investimentos no Brasil, na minha humilde opinião, tá? E ele vem para substituir ali conceitualmente até uma estrutura de que o brasileiro era muito mais familiarizado, que são produtos mais tradicionais e antiquados, como a poupança. Porque, no fim do dia, a destinação do dinheiro da poupança é para ativos imobiliários, né? Os bancos que captam a poupança, eles têm, através do SBPE, eles têm obrigação, se não me engano, de 70% desse valor investir no segmento imobiliário. Então, ao mesmo tempo, o fundo imobiliário, além de ter um valor inicial de investimento muito baixo, né? Hoje você tem fundos com R$100, tem fundos com R$10 de cota de entrada, e você pode comprar uma única cota. Então, assim, não tem ativo mais democrático do que esse, em questão de valor de entrada. O segundo item, porque tem lastro real imobiliário, então é muito difícil ele desaparecer, né? Ele pode ter oscilações de preço, de precificação, como a gente está vivendo agora com a alta de juros, né? Então é o segundo item, o lastro imobiliário. E o terceiro, que se você escolher bem, acompanhar o gestor, acompanhar a carteira através dos relatórios que nós falamos aqui, e talvez aproveitando esse momento, como o Fai falou muito bem, do deságio em relação a valor de mercado com relação à cota patrimonial, você pode ter um dividend yield e um resultado muito positivo. E só para comentar o finalzinho da pergunta aqui do nosso amigo, que foi muito legal e produtiva, eu não focaria em fundo imobiliário só em ganho de capital. Eu focaria em ativos que geram bons dividendos, né? Que se você tiver um ativo que tiver um bom dividendo, mesmo que por alguns ruídos ele esteja mal precificado no curto prazo, no médio prazo ele pode te prover também um ganho de capital. Então, eu acho que o mercado de fundos imobiliários é democrático, acesso com capital pequeno, né? Não precisa esperar ter um volume alto e você deve focar primeiro em dividendos e depois em ganho de capital. Exato, cara, eu concordo, assim, perfeitamente contigo, e ao mesmo tempo que eu entendo que o primeiro reflexo que a pessoa que olha para um fundo imobiliário e entende ele, bem básico, diz, pô, legal, isso aqui gera renda, né? Ah, então isso é para quem tem muito dinheiro. Eu entendo o cara que diz isso, e discordo. Percebo que entender e concordar são coisas completamente diferentes. Eu entendo por quê? Porque o cara pensa, mas pô, eu vou investir meia dúzia de R$1.000 nisso, quanto que eu vou ter de renda? Essa renda vai fazer diferença na minha vida? Não, não vai, de fato. Nesse início, não vai. Então, se não vai fazer diferença, não vou dar bola para isso, não vou começar esse processo. Mas veja bem, vamos mudar um pouquinho o exemplo aqui. Você engorda meio quilo. Não faz diferença. Esse primeiro meio quilo não faz, mas o próximo vai acabar com a sua vida. Exato. Então, assim, o começar a receber uma renda, que é uma renda passiva, é uma renda que não depende do teu trabalho para acontecer, isso é muito bom. Vai começar com pouco, é lógico que vai começar com pouco, todo mundo começa com pouco. Mas isso, ao longo do tempo, fazendo você reinvestindo essa renda e ajudando com mais aportes, essa renda que começa pequena, daqui a pouco ela já fica um pouquinho maior, e um pouquinho maior, e um pouquinho maior, e aí você vai compondo isso, pensa comigo, em 10, 15, 20, 30 anos. Ah, Marcelo, mas quem é que tem paciência de esperar 30 anos? Paciência ninguém tem, mas todo mundo passa 30 anos, os 30 anos vão passar igual, com paciência ou sem. E como você vai estar lá na frente, vai depender de o que você fez durante essa caminhada. E esse tempo vai passar e você vai poder ter feito algo a respeito e estar lá com uma renda que começou pequenininha e daqui a pouco está gigante, ou você vai daqui a 30 anos continuar pensando, não, realmente, fundo imobiliário não é para mim, não faz sentido com pouco dinheiro. Mas claro, você passou 30 anos, você não juntou nada. Então, assim, eu não abro mão de ativos que me geram renda, porque isso vai ser composto e empilhado ao longo do tempo. Isso vai fazer uma diferença gigante.
faz sentido, e eu entendo o raciocínio de que não, vou primeiro buscar ganho de capital e depois renda. Só que olha só, o ganho de capital, ele muitas vezes ele é bastante etéreo para o investidor. Esse ganho de capital, a ação, digamos que seja uma ação, ela se valorizou loucamente, daqui a pouco ela se desvalorizou, você não vendeu, você está só vendo aquela flutuação de preço. Aquilo ainda não te dá a sensação de que você de fato ganhou o dinheiro, porque aquilo vai oscilando, você ainda não usou aquele dinheiro, não precisou fazer nada a respeito. Já o fundo imobiliário, ele te dá ele te traz para o curto prazo uma sensação que você talvez só fosse experimentar a longuíssimo prazo. Ou seja, comprou a cota hoje, mês que vem cai um dinheirinho na tua conta. Esse dinheiro caiu na tua conta, você precisa fazer algo a respeito. O que eu vou fazer? Vou gastar? Vou reinvestir? O que eu faço com esse dinheiro? Então, assim, a tua recompensa, ela acontece daqui a 30 dias. Diferente daquela recompensa que você pensa, não, só daqui a 30 anos é que vai fazer diferença. Não, mas, pô, daqui a 30 dias já entra um dinheirinho na conta. Aí tu pensa, pô, legal. Se com esse dinheirinho que eu botei aqui caiu isso na conta nesse mês, pô, no mês que vem, se eu comprar mais cotas, botar mais dinheiro, vai entrar um pouquinho mais. Aí entra um pouquinho mais. Ui, não é que funciona? E aí daqui a pouco você vai botar ainda mais, você se empolga com aquilo. Eu costumo dizer, o fundo imobiliário, ele gamifica o investimento, e o teu hábito de investir, ele vai ser muito mais poderoso do que uma eventual rentabilidade maior que você teria com outro tipo de investimento. Um hábito levado consistentemente ao longo de muito tempo, nossa, isso vai fazer toda a diferença, muito mais do que conseguir 0, qualquer coisinha a mais num outro tipo de investimento. Se você não tiver a consistência em outro e ter aqui, pode ter certeza que aqui você faz fortuna e em outro lugar não faria. Exato, e até tem um ponto a acrescentar, né, que as novas emissões de fundos imobiliários, já tem um tempo, elas estão sendo emitidos, os fundos estão sendo emitidos, né, numa cota a R$10, né, então numa cota num valor menor, e a ideia é justamente dar uma liquidez para esses ativos, né, o que facilita principalmente para as pessoas que têm pouco capital e estão entrando agora no mercado financeiro. Mas e como é que funciona a questão de corretagens, Priscila? É importante a gente mencionar isso para as pessoas. Exatamente. Algumas corretoras ou bancos, elas cobram corretagem, né, sobre o fundo imobiliário. Na XP não há corretagem sobre fundo imobiliário, né, então o investidor ele consegue negociar tranquilamente as cotas de fundo imobiliário no HB, no home broker, né, e isso faz bastante sentido, porque se você considerar que o fundo imobiliário ele não tem tanta volatilidade como uma ação, é muito mais difícil você fazer trade em cotas de fundo imobiliário, né, nem é essa a ideia, né, Fai? Então, para você compensar o custo da corretagem é muito mais difícil, né? Então, aqui na XP, o investidor ele consegue negociar sem esse custo adicional da corretagem. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça a sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.